Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, penso que o final deste evangelho, portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis, aqui no contexto da árvore boa e de uma árvore má, nós podemos aplicar este versículo ao que escutamos a respeito de Abraão e esta aliança que escutávamos na primeira leitura. A promessa de Deus era para ele olhar, para as estrelas do céu, e ali veria como que seria, a descendência dele, ou seja, daria muitos frutos e bons frutos como este que nós escutamos no Evangelho de hoje. Vimos aqui a experiência da aliança entre Deus e Abraão, aqui podemos dizer também entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens também, porque nós bebemos, somos fruto, vamos assim dizer também, frutos aqui da fé de Abraão, a fé em Deus. Deus acreditou isso como justiça. E nós vemos ali aquela experiência de passagem. Vocês já ouviram falar, quando em diversas culturas, quando a criança chega ali naquele período da adolescência e tal, tem aqueles ritos de passagens também, de uma etapa para outra. Mas aqui também nós vemos uma experiência de passagem. Deus passa no meio dos homens. Então ali tem as ofertas, e vocês lembram que aqui no texto falou de uma tocha que passou ali no meio? É Deus que fez aliança e passa no meio dos homens. Que essa palavra é a mesma utilizada para Páscoa, já no contexto cristão, que também é passagem. Que tipo de passagem? Passagem da morte para a vida. E o próprio Deus, o Filho, vive esta realidade também. Vive a morte em seu próprio corpo, se encarnou e depois ressuscita, dizendo que esta é a realidade para toda a humanidade. Por isso que tem a experiência da ascensão, toda essa realidade que vemos, da assunção também de Nossa Senhora. Então tem corpo humano glorificado no céu. Tudo que partiu desta experiência que escutávamos nesta primeira leitura de hoje, que tem como personagem principal Abraão. O Senhor falou a Abraão dizendo, não temas. E aqui, com certeza, Abraão hesitou no começo, teve medo, com certeza, mas o grande convite em nossa experiência de diálogo com Deus, a experiência de oração, quando Ele nos pede alguma realidade de missão, a primeira realidade que vem é esta realidade do medo. Por isso que nós escutamos tantas vezes nas Sagradas Escrituras, também na boca de Jesus, não tenhas medo. Mas é a primeira atitude que vem, porque nós somos humanos e Abraão também teve medo. Mas qual é a diferença entre o medo que paralisa e aquele que nos conduz a certa resposta também? Quando respondemos a Deus, significa que este medo foi colocado na experiência de
confiança, de confiar. Fé, não é isso? Aí o texto continua. Não temas, Abraão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Na verdade, a recompensa de Abraão é o próprio Senhor. A nossa recompensa mais pura, genuína, original é o próprio Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas a recompensa por excelência é o próprio Deus e a nossa vida com Ele. Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos. E acrescentou: como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe: o teu herdeiro não será esse. Aqui está a promessa. E continua todo o diálogo, mas para dizer o essencial nesta homilia. Abraão produziu muitos frutos porque obedeceu, porque teve fé, porque confiou na palavra de Deus, apesar do medo. No primeiro momento nós temos medo, mas nós precisamos dar o próximo passo. Então, não o horizonte distante, não o final de tudo, não a finalidade, mas o próximo passo. Qual é o próximo passo? Então, a espiritualidade do próximo passo. Qual o próximo passo você precisa dar na sua vida matrimonial? O próximo passo na sua vida sacerdotal, na sua vida religiosa, na sua vocação, seu chamado? Tem um próximo passo que precisa ser dado. Então, isso nos priva das experiências de grandes tensões e das experiências de grandes angústias, porque nós ficamos mais angustiados e ansiosos quando queremos ver o horizonte distante, já queremos ver o final de tudo e não nos empenhamos em dar o próximo passo. O Senhor nos convida neste dia a darmos o próximo passo, e o próximo passo deve ser dado sempre em confiança. E uma breve palavra sobre o Evangelho que escutamos no dia de hoje, que fala dos profetas, dos falsos profetas. E eu gostaria de recordar aqui duas atitudes básicas e essenciais dos verdadeiros profetas. Então, é básico na atitude profética o anúncio e a denúncia. Então, alguns profetas são aqueles mais energéticos, que denunciam o mal, denunciam o pecado. Ontem celebrávamos São João Batista. Por excelência, a dimensão da denúncia ali. Mas temos a dimensão do anúncio. Na verdade, essas duas dimensões estão interligadas. Quem anuncia, denuncia de alguma forma. Ainda que o anúncio não seja um anúncio energético. Quem fala também da misericórdia, anunciando ali a misericórdia de Deus para aqueles que necessitam, também essa pessoa está denunciando que, na verdade, quem está em Deus estará longe de qualquer vida de afastamento dele. Então, todos nós, também pelo batismo, nós temos o munus profético. Também nós somos convidados, em alguns momentos, à experiência dessas duas dimensões interligadas, em alguns momentos um pouco mais incisivo na experiência da denúncia e em alguns momentos da experiência do anúncio. Mas lembrem-se, eu não estou falando de realidades separadas, são sempre interligadas, mas às vezes em outro sobressai mais uma dimensão ou outra, mas são realidades que caminham juntas e faz parte do nosso munus profético. Que o Senhor conceda a cada um de nós nesse dia viver esta realidade que é própria do nosso batismo, que é próprio daquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. O Senhor que se lembra sempre da aliança. Eu convido você a agradecer a Deus pela iniciativa do amor dele em sua vida, ele que fez aliança com Abraão, ele que constantemente faz aliança conosco. Aliança pessoal, particular, aliança a partir da oração, aliança a partir da sua vocação, aliança a partir daquilo que você
escolheu para a sua vida em resposta a um chamado de Deus, em resposta a uma realidade que Deus queria de você, como queria de Abraão também. Talvez você tenha vivido experiência de medo, mas ali naquela experiência de medo, o convite era a confiança. Nós te agradecemos, Senhor, porque a cada dia temos a oportunidade de crescer em confiança, a cada dia temos a oportunidade de crescer na sua vontade, que é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a sua vontade. Então, que a sua vontade seja o molde para a nossa existência. Molda-nos, Senhor, com a tua mão, e nós te agradecemos por esta realidade em nossa vida. Cantemos ao final desta homilia o refrão do salmo que cantamos na liturgia de hoje, porque o Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. O Senhor